Bom, continuando a nossa despretensiosa gravação, hoje nós vamos falar sobre os 4 paradigmas da geografia. O primeiro é o determinismo. O determinismo, primeiro paradigma a caracterizar a geografia como ciência, busca explicar fenômenos geográficos por meio de relações de causa e efeito, aplicando categorias gerais e princípios de verificabilidade e demonstração. Quando se fala em determinismo na geografia, Friedrich Ratzel é apontado como a principal referência na vasta bibliografia sobre o tema. O determinismo geográfico de Ratzel associa as condições naturais de um lugar com com o desenvolvimento dos povos, justificando o expansionismo alemão. Seria mais preciso dizer que o determinismo geográfico de Ratzel associa as condições naturais de um espaço com o desenvolvimento dos povos, justificando o expansionismo alemão, sendo mais preciso. E foi utilizado para fundamentar a disputa colonial entre as potências europeias e a divisão da África, Ásia, Oceania e América entre esses países, culminando no século XX com os 2 grandes conflitos mundiais. Friedrich Ratzel propôs que o ambiente natural molda o comportamento humano, o meio, antes de natureza, o meio. O meio. O meio molda o comportamento humano, introduzindo o conceito de espaço vital, que seria entre aspas, uma proporção de equilíbrio entre a população de uma dada sociedade e os recursos disponíveis para suprir suas necessidades, definindo assim suas possibilidades de progredir e suas premências territoriais. Isso é o espaço vital. O espaço, juntamente com o Estado, é elemento fundamental para compreender a relação dos povos com o meio. Apesar de sua importância na consolidação da geografia, o determinismo foi criticado por uma visão positivista. Por ser uma visão positivista. Bom, o segundo paradigma é o possibilismo. O possibilismo, cujo principal autor é o Vidal de Lablache, entende o homem como agente ativo que transforma o meio, interagindo com as condições oferecidas pela assim chamada natureza para satisfazer suas necessidades. Essa visão determina como foco do estudo a superfície da Terra. Então, o homem como agente ativo que transforma o meio, interagindo com as condições oferecidas mais do que por natureza, por esse meio. A natureza vem depois. É um conceito posterior, uma noção posterior. Como terceiro paradigma da geografia, a geografia humana, dentro dela é vista como o estudo da paisagem, enfatizando a relação, por assim dizer, homem-natureza. Homem-natureza. Aqui, de novo, eu corrijo. Homem-meio. Ainda não há a noção de natureza como nós temos hoje. Mas sem abordar as relações sociais. Lablache introduziu o conceito de região como base de investigação geográfica.
conceito de região proposto por Lablache contribui para a flexibilidade da análise geográfica dentro da corrente possibilista, ao enfatizar a importância das especificidades e identidades de cada lugar. Por último, nesse deslizamento metonímico dentro do campo semântico chamado espaço, você tem um deslizamento de território a lugar. Território, região, paisagem, lugar. Um perpassando o outro. Para o possibilismo, a análise geográfica deve começar pela consideração das formas de civilização, a ação humana e os gêneros de vida de cada região. Esses gêneros de vida referem-se aos meios de vida, aos modos de vida, típicos de cada sociedade, e aí já começa a surgir a noção de sociedade, moldados, já no possibilismo, né? Moldados pelas suas interações com o ambiente e também tradições e condições econômicas. Então, repetindo, o conceito de região possibilita uma leitura mais contextualizada e dinâmica do espaço geográfico. O conceito de região possibilita uma leitura mais contextualizada e dinâmica do espaço. Quarto, a geografia regional. Geografia regional, também conhecida como método regional, é uma corrente geográfica tradicional que se opôs ao determinismo ambiental e ao possibilismo. Ela se concentra na diferenciação de áreas com base na integração e comparação de fenômenos heterogêneos, em vez de nas relações entre homem-meio. Para alguns, homem-natureza, mas eu prefiro homem-meio aqui. Homem-meio. Depois vai ser sociedade-natureza, mas primeiro homem-meio. Sociedade-natureza sendo mais da geografia crítica, né? Sociedade-natureza. Homem-meio é uma coisa, sociedade-natureza é outra. Richard Hartshorne, geógrafo norte-americano, destacou a distinção entre ciências nomotéticas ou sistemáticas e matematizadas e as ciências ideográficas, empíricas e descritivas. Ou seja, de um lado as ciências nomotéticas e de outro as ciências ideográficas. Hartshorne propôs conceitos como área e integração, defendendo a região como campo empírico onde se manifestam as interrelações entre cultura, ambiente e natureza, e considerando o método de identificação das diferenças de áreas. Destaca-se também no método regional a influência de Alfred Hettner, Hettner, Alfred Hettner. Regiões são, entre aspas, entidades únicas. Fenômenos naturais e sociais interagem de forma integrada. O princípio da analogia, também proposto por Hettner, no método regional, permite a comparação entre regiões. Ainda de acordo com Richard Hartshorne, é possível unir abordagens nomotéticas e ideográficas, sistemáticas e empíricas, juntas. É possível unir, segundo Hartshorne, abordagens nomotéticas
e abordagens ideográficas. Até a próxima.